tem uma história muito, muito bacana nesse aspecto, porque teve um final feliz, de um casal inglês que estava fazendo uma travessia com o veleiro deles, o veleiro que eles mesmos tinham construído nos anos 70. Eles foram da Inglaterra, queriam chegar na Nova Zelândia. Então, eles estavam atravessando o Oceano Pacífico e uma baleia, um cachalote, colidiu com o veleiro deles e o veleiro deles afundou por causa da colisão e eles passaram por um bote inflável que eles tinham, pegaram o pouco que tinham, foram para o bote inflável e não tinham nenhum meio de locomoção, não tinha nada, estavam à deriva. E eles passaram quase 3 meses nessa situação, viram passar diversos navios por eles que não viam ele. No começo eles tinham, inclusive, foguetes sinalizadores, quer dizer, eles tinham algum recurso para serem avistados no mar, e mesmo assim não foram, até que no momento onde era um casal, a mulher, ambos já morreram, a mulher era extremamente otimista, e ele no começo também era. Só que ele foi perdendo, ele foi desanimando. Cada navio que passava e eles não eram resgatados, demolia o psicológico dele. E ela tentava, ao mesmo tempo que ela tentava se manter positiva, ela tentava animá-lo de que, não, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo. Eles já não tinham mais nada, não tinham água, não tinham comida, não tinha nada. E até que uma hora deu certo, de fato. Deu certo no momento em que ele já estava se entregando a ponto do comprometimento físico, né, e não ia sobreviver muito mais tempo. Ele mesmo depois deu várias entrevistas dizendo isso, que na verdade ele atribuía a salvação dele não ao barco que os resgatou, e sim a mulher dele, que estimulava ele. Exatamente. Tem esse dado, Jorge, tipo, quantas pessoas naufragam por ano? Tem esse dado, ou estatística? Não confiáveis, porque muitos desses desaparecimentos no mar envolvem pessoas muito humildes, geralmente pescadores, né? Pessoas que vivem no mar. E é uma coisa muito localizada, entendeu? Não é uma informação que vaza. Às vezes o cara vai na delegacia e fala: meu marido sumiu. E aí também o delegado fica naquela, será que sumiu? Será que foi será que ele fugiu? Foi prospectar uma nova vida, então, todo mundo? Claro que no passado eu acho que aconteciam mais porque as embarcações eram mais precárias. Hoje em dia você tem embarcações um pouco mais seguras. Mas quantitativamente não dá para saber quantas por ano. Não dá. Eu fico sabendo de alguns casos, são aqueles que se tornam mais conhecidos, ou quando eu descubro algum caso que eu nunca ouvi falar durante uma viagem que eu fiz. Você conhece o caso do barco tal? Eu falo, opa, me conta aí. Né? E aí eu começo a descobrir histórias que eu também não conhecia. Mas ainda acontecem. Mas tem essa história do casal, é uma história emblemática. E o mais interessante, assim, o que causou o purgatório que eles passaram, né? Foi uma baleia. E depois disso, eles eram extremamente pessoas afeitas à natureza. E depois disso, eles passaram a se dedicar a estudar as baleias. Eles não desenvolveram nenhum rancor pelo animal. Pelo contrário. Entender por que aquilo aconteceu. Pelo contrário, eles fizeram um outro barco e passaram com esse outro barco, vieram para o sul da Argentina, para a Patagônia Argentina, e ficaram naquela região, que é uma região rica em baleias, porque eles queriam estudar as baleias. Que é isso? Passaram pelo Brasil, inclusive, algumas vezes. Cara, que doideira, né? A baleia é mamífero também. Mamífero também. A baleia é mamífero. Que a orca está mais para a família do golfinho do que da baleia. Do que a baleia, sei lá. E também são árvores. E também o assassino dela é um pouco sensacionalista. Nós não fazemos parte da dieta da baleia. Não, e outro, o negócio dela é comer. Ela vê um negócio e fala, vou comer esse negócio aí. Elas é que elas planejam. Elas desenvolvem, elas têm um planejamento. Elas têm uma percepção, eles têm estratégias de caça muito desenvolvidas, né? Acontecem acidentes, vem acontecendo uma série de acidentes envolvendo orcas e pequenos barcos na região de Gibraltar ali. Ah, é?
porque elas andaram atacando, entre aspas, alguns veleiros, eventualmente até causando naufrágio deles, mas era um comportamento que os estudiosos atribuem a quase uma brincadeira delas, uma diversão delas, que geralmente são jovens. São as mais jovens. São as mais jovens. Que são as mais empolgadas e elas ali. eventualmente colidem com o barco. Só que um bicho desse, quando colide com o barco, faz um estrago grande, né? Um barco de fibra de vidro, então ele faz um estrago grande, que é o que eventualmente causa o afundamento do barco. Não é que a baleia quis atacar, a orca quis atacar. Vou lá derrubar o barco. Ela foi se divertir ali, deu um encontrão com o barco, e o barco sofre um dano e começa... Ou às vezes é uma família ali de baleia, de orca, quer proteger às vezes filhote, se sente ameaçada, como você falou, ela tem um raciocínio elas têm bem uma estratégia. Por exemplo, esse caso que eu contei do casal inglês que foi afundado por uma baleia, que na verdade foi um cachalote, no Pacífico, a explicação que eles encontraram para aquilo é que não foi um acidente. Veja bem, eles colidiram com uma baleia, mas eles tiveram plena certeza de que aquilo não foi um acidente. Eles atraíram a baleia? Na noite anterior ao fato que aconteceu de manhã cedo, na noite anterior, eles tinham passado por um barco no meio do mar, que era um barco baleeiro, que estava caçando baleias. Naquela época, a caça da baleia existia, tá? Anos 70. E esse barco estava caçando baleias. E a dedução que eles tiveram, porque quando aconteceu a colisão, que eles não sabiam que era uma colisão, o barco foi arremessado, eles saíram correndo lá fora e viram passar por baixo deles uma baleia muito grande, na verdade era um cachalote. O cachalote é uma baleia muito mais inteligente do que uma baleia, que já é um ser excepcional. E eles viram passar um cachalote e o cachalote estava sangrando, o cachalote estava machucado. A dedução deles é que aquele cachalote tinha sido, de alguma maneira, arpoado pelo barco baleeiro, mas escapou, e que teve uma reação de vingança ou de defesa, tipo, confundindo um barco com o outro. Com o barco baleeiro lá. Né? Exatamente. Então ele teria colidido com o veleiro deles, atribuindo aquele ao barco que teria ferido ele. Né? Isso seria um comportamento surpreendente, né? Um sentimento humano, que é a vingança, né? Não sei se os animais têm isso, eu creio que não. E ela teria desenvolvido o sentimento da vingança, que, na verdade, é a linha mestra de Moby Dick, da história de Moby Dick, que é uma lenda, mas baseada num fato real também. Moby Dick foi baseado no fato real, que era o cachalote que ataca o barco para se vingar do capitão do barco. E com eles aconteceu exatamente isso. A dedução deles foi que a baleia havia colidido não por acidente, e sim de maneira proposital, como um instrumento de defesa. Pode ser, de defesa. Talvez nem vingança. Não, né? mas tipo defesa. Assim, opa, peraí. Defesa. Foi esse barco que fez eu me sentir essa dor, então eu vou me defender. Mais ou menos isso. Então essa foi a dedução deles. E é por isso que eles não desenvolveram raiva pelo animal. Mas curiosidade. Eles entenderam que o animal estava ali se protegendo, entendeu? Não é que o animal queria afundar o barco deles, o animal estava se defendendo porque ele havia sofrido um ataque. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.